Boa noite, irmãos, bem-vindos à casa do Senhor. Agradecemos a presença de todos. Vamos, enquanto o grupo de louvor entoa um hino de louvor ao Senhor, vamos baixar nossas cabeças e nos colocar na presença do Senhor, pedindo que Ele fale aos nossos corações nessa noite. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero todos com a graça e a paz do nosso Senhor, amém? Graças a Deus nós estamos mais uma vez na casa do Senhor. Tenho certeza que o Espírito Santo de Deus nos guiou até aqui nesta noite para nós adorarmos, para nós louvarmos, para nós agradecer tudo aquilo que Ele tem feito todos os dias, né, em nossas vidas, até pelo ar que nós respiramos, nós damos graças, né? E nós estamos aqui esta noite para render graças e agradecer mais uma vez por mais um dia que nós podemos estar na presença do Senhor. Eu queria convidar a igreja, os irmãos que nos assistem, a abrir nossas Bíblias lá em Provérbios, livro de Provérbios. Depois do livro de Salmos, vai estar o livro dos Provérbios. Nós vamos fazer a leitura do capítulo 28 e nós vamos ler os versículos 9 e 10. Provérbios, capítulo 28, versículos 9 e 10. Provérbios escrito por Salomão, né? Capítulo 28, versículo 9
e 10 diz assim: o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. O que desvia os retos para o mau caminho, ele mesmo cairá na cova que fez, mas os íntegros herdarão o bem. Salomão está escrevendo aqui, irmãos, e nós precisamos compreender algumas coisas. Nós precisamos entender, irmãos, que a oração ela não está separada da pessoa que ora. Ela está diretamente ligada a quem nós somos, ao tipo de vida que nós temos. Se a nossa vida estiver errada, irmãos, a oração não será atendida. Não adianta nós estarmos mergulhados no mais profundo dos pecados e queremos orar a Deus. Se nós estivermos com a nossa vida errada, a oração com certeza não será atendida. Porque, irmãos, quem alimenta a mágoa no coração não alcança nunca o favor de Deus na oração. Por isso, irmãos, aquele mesmo que trata o seu cônjuge sem amor tem as suas orações interrompidas. Por isso, e o texto fala aqui, no versículo 9: o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até sua oração será abominável. Irmãos, lembre-se que Deus tem prazer em ouvir e atender aqueles que o buscam de coração quebrantado. Ele tem pressa em atender os que invocam. E aí nós precisamos entender então que duas características são importantes nessa caminhada, que é obediência e oração, sempre caminham juntas. E aí no versículo 10, Salomão vai falar então que, com certeza, andar no mau caminho é um grave erro, mas desviar os retos para esse mau caminho é muito pior. E aquele que trama o mal contra o reto para derrubar ele, verá este mesmo mal caindo sobre a sua própria cabeça. Irmãos, Deus, Ele é galardoador, tem galardão para aqueles que o buscam e recompensa aqueles que praticam a justiça. Portanto, os malfeitores, eles cavam sua própria ruína, mas os íntegros recebem de Deus a sua recompensa. Que nós possamos diariamente, irmãos, obedecer, ouvir a lei de Deus. Não é à toa que os 10 mandamentos existem. Não é à toa que nós precisamos ouvir a voz de Deus. E quando nós ouvimos a voz de Deus, e quando nós temos então uma vida reta diante do Senhor, com certeza Deus se agrada de ouvir as orações de cada um de nós. Queria convidar os irmãos para nós orarmos neste momento. Soberano Deus e eterno Pai, muito obrigado por esse dia maravilhoso. Obrigado porque mais uma vez nós estamos aqui na Tua casa, guiado pelo Teu Espírito Santo, Pai. Obrigado pelos livramentos, obrigado pelo alimento em nossa mesa, Pai. O Senhor abençoe a vida de cada irmão que está aqui esta noite. Abençoe a vida daqueles que nos assistem também através das redes sociais. Que o Senhor tenha misericórdia deles. Que se algum irmão tem algum problema, alguma diferença, ou está em desacordo com seu irmão, com seu cônjuge, com seu amigo, que o Senhor abençoe a vida dele, que ele possa pedir perdão, que ele possa se reconciliar com esse amado irmão, Pai. E nós estamos aqui esta noite para Te adorar, engrandecer e louvar o Teu santo nome, Pai. Por isso, tenha misericórdia de nós. Pecado que nos ronda a todo instante, sempre ao nosso derredor, procurando nos devorar. Que Teu Espírito que está em nós nos dê força, nos dê fé e nos dê esperança, Pai. Muito obrigado por todas estas coisas. Em nome de Jesus nós oramos, agradecidos. Amém. Irmãos, enquanto a equipe de louvor, os irmãos do louvor cantam,
aqueles irmãos que vieram preparados, seus dízimos, suas ofertas, sintam-se à vontade para trazer a casa do Senhor. Deus abençoe a todos. Santo, 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 Deus onipotente, ouvam nossas vozes, teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és Deus triuno, excelso Criador. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, só tu és perfeito, Deus soberano, imenso em teu amor. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se firmamente a terra, eras e sempre és, e has de ser, Senhor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus soberano, excelso Criador. Amém. Meus irmãos, vamos nos colocar de pé para todos juntos louvarmos ao Senhor. Tu és santo, poderoso, tu és digno de adoração. Eu te sigo, eu te ouço para sempre. Te amarei e eu canto e louvo ao Rei que é digno,
receber da paz, só por Ele eu viverei. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, Todo-Poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz, Yeshua HaMashiach, Deus Emanuel. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Shammah, Deus presente sempre está. El Elyon, outro igual não há, não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Que se e Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa, Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Disse que no Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Shammah, Deus presente sempre está. El Elyon, outro igual não há, não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Que se no Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa, Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Disse que no Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa. Tudo governa. Tudo governa. Deus, nós somos gratos, Pai, porque podemos estar na Tua presença, podemos estar contigo, com o Teu Santo Espírito, com Jesus Cristo e com os irmãos, em comunhão, ouvindo a Tua palavra, ouvindo os Teus ensinamentos e podendo aprender mais de Ti e ouvir a Tua voz, Pai. Muito obrigado pela comunhão da igreja, porque estamos juntos aqui nesse local de adoração a Ti, Deus. Muito obrigado, Pai. Fortalece a nossa fé hoje à noite com a Tua palavra. Somos gratos a Ti, Deus amado, por Jesus, e oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos passar a palavra ao reverendo.
Boa noite, meus amados irmãos. Saúdo todos na bendita paz do Senhor Jesus. Os irmãos que estão aqui no templo, os irmãos que estão nos assistindo. Estamos aí então retornando às nossas atividades, irmãos voltando de férias, alguns ainda estão e outros estão indo, mas graças a Deus por esse dia maravilhoso. Os colorados muito felizes, né, irmãos? Saíram do jejum, né? Depois de tanto tempo que não ganhava dos gremistas, hoje foi um dia de vitória para os colorados, né? Deus abençoe a vida de todos os nossos amados irmãos. Queridos, nós temos aí a missão hoje de terminar a nossa mensagem. Nós começamos e temos caminhado falando sobre o problema do templo, né? Que Jesus entra naquele local onde era reverenciado pelos judeus, um apego muito exacerbado. E hoje nós vamos olhar através dos olhos de Jesus o que ele viu, para que nós não cometemos os mesmos erros na igreja. Então eu vou pedir para você que está aqui no templo e você que está nos assistindo, que dá uma tentada aqui, irmão. Vamos ficar de pé, irmãos, em nome de Jesus. É Marcos, o capítulo 11, do 27, do 15, melhor dizendo, ao 19. É que depois nós vamos ler um outro versículo, lá do Evangelho de João. Marcos, temos aqui também uns irmãos da Igreja Batista que está nos visitando, um casal muito simpático que está ali. São vizinhos ali da nossa irmã Irene e do pessoal lá da Ípica. Eles moram perto ali da Ípica e eles vieram conhecer hoje a nossa igreja. Têm assistido algumas pregações de alguns pastores da nossa igreja. Que Deus abençoe a vida do nosso irmão, da nossa irmã ali, que Deus abençoe. Também o nosso irmão Silas, quanto tempo não viu o Silas, saudade de ver o Silas, sempre de uma pessoa pacífica, sempre uma aparência de tranquilidade e paz. Evangelho de Marcos, irmãos, o capítulo 11, o versículo 15 ao 19. Eu vou ler e os irmãos só acompanhem nas suas Bíblias. Diz assim a palavra do Senhor: E foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam, derribou as mesas escribas. Ouviu estas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Em vindo à tarde, saíram da cidade. Agora você abra a sua Bíblia no Evangelho de João, um pouquinho mais à frente. Gostaria só de ler um versículo que está dentro desse contexto, onde João também relata sobre
esse episódio. Evangelho de João, capítulo 2, e o versículo 17. Evangelho de João, capítulo 2, e o verso 17 diz assim: Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo de tua casa me consumirá. Vamos orar ao nosso Deus. Pai querido, Pai santo, muito obrigado por esta noite. Muito obrigado, Deus, por podermos estar na tua casa. Podemos, ó Deus, orar e invocar o teu nome, poder adorar o Senhor na beleza da tua santidade. Muito obrigado, Senhor, pela comunhão que nós temos com os nossos irmãos. Muito obrigado, Senhor, porque pessoas, amigas, amáveis, estão à nossa volta. Pessoas que querem o nosso bem, mas o mais importante é que o Senhor habita em nós. O Senhor prometeu que estará conosco até os últimos dias aqui nessa terra, até a consumação dos séculos. E por isso podemos ficar seguros, e por isso podemos estar em paz, e por isso podemos, ó Deus, deitar e dormir, ó Deus, sabendo que o guarda de Israel nunca dormita. Meu Pai, muito obrigado, Senhor, pelos livramentos que o Senhor nos deu nesse dia maravilhoso. O alimento na mesa, o ar que respiramos. Muito obrigado pelas provas que muitos jovens fizeram, ó Deus, do Enem hoje, terminando essa etapa. Que o Senhor, ó Deus, abençoe com a tua graça, com a tua bondade, com a tua misericórdia, com o teu amor. Ó Deus, que o Senhor dê, ó Deus, e conceda àqueles que sonham em ter uma profissão, uma formação, meu Deus, mas que isso não venha corromper o coração desses jovens e daqueles que fizeram, porque nós sabemos, ó Deus, que hoje está aberto para toda a sociedade que queira, ó Deus, seguir uma carreira profissional. Meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, nessa noite nós pedimos ao Senhor que o Senhor fale aos nossos corações através da tua palavra, Senhor. Nós sabemos, meu Pai, que vivemos dias difíceis. Apesar de as vacinas terem sido aplicadas em muitos lugares, no Brasil e no mundo afora, ainda existe um medo constante no coração das pessoas. Existe, Senhor, uma insegurança, existe, Senhor, um desespero. Meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor, com a tua bendita palavra, através do teu Espírito Santo, venha nos guiar, venha nos orientar, venha, ó Deus, aparar todas as arestas que muitas das vezes nós não enxergamos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa aqueles irmãos que estão enfermos, que estão, ó Deus, infectados. Ó Deus, que o Senhor console ele, a família, aqueles que estão à volta. Agradecemos ao Senhor pela recuperação do Roberto Brasileiro, que saiu do hospital, deu o seu testemunho dos dias difíceis e amargos que ele teve nesse processo de cura, Senhor. Ó Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Nós temos motivos e mais motivos para te agradecer. Assim nós oramos, no nome santo de Jesus, hoje e sempre. Amém, amém e amém, Senhor. Pode se assentar, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs. Tomar um pouquinho de água aqui, queridos. Um pai de família, depois de um período longo afastado do convívio da igreja, com os irmãos, ele pega o telefone e diz: pastor, eu preciso me aconselhar e conversar com o senhor.
E eu preciso de um tempo longo, porque eu estou com sérios, mas sérios problemas. Então o pastor, muito carinhosamente, atenciosamente, marcou um dia, e esse homem então apareceu no seu gabinete. E ele já estava meio embriagado. Ele entra na sala e disse: pastor, estou vivendo problemas e mais problemas. Pelo que o senhor percebe, eu tinha sido liberto do alcoolismo e retornei e comecei a beber novamente. Minha esposa está com muitas enfermidades e entrou num processo de depressão. O filho mais velho se tatuou todo o corpo e já está fumando maconha, diz ele. E a coisa não para por aí, pastor, a coisa está grave mesmo. A menina do meio que o senhor conhece se tornou uma namoradeira. A cada semana eu encontro ela com um namorado novo. E o pequeno, o mais novo, já foi expulso da terceira escola, para o senhor ver que a minha vida está no buraco. Eu estou com muitos problemas. E não para por aí. A minha sogra está morando com nós já faz 6 meses, ele disse. Aí fechou a conta, ele disse. E é uma briga constante dentro de casa, uma luta que eu não tenho nem vontade de voltar para o meu lar. O que eu faço, pastor? Qual é a sua palavra de sabedoria para mim? Eu peço que o senhor ore pela minha situação, me diga alguma coisa, me dê um conselho. E o pastor escutou aquilo, queridos. Apesar de ser um homem muito experimentado, um homem muito sábio, e ele disse assim: meu irmão, nós precisamos dedicar um período, um pouco, nós dois juntos aqui em oração, para que Deus fale ao seu coração e ao meu coração, porque o seu caso, só Deus para resolver. Eu não tenho sabedoria para lidar ou condições de resolver a situação. E conta que ele pega a mão daquele homem, que estava já com um bafo de álcool, e ele começa a orar por aquele homem. E conta-se o pastor que no meio da oração, uma palavra veio à sua mente, uma palavra veio para ele falar para aquele homem. E quando ele encerra a oração, ele diz assim: meu querido, você está cometendo o maior pecado que uma pessoa pode cometer com relação ao Senhor. Diz: o que é, pastor? O que eu estou fazendo? Ou o que nós estamos fazendo que está tornando a nossa casa o inferno? Se o senhor não conhece o inferno, diz ele, é só o senhor ir na minha casa e bem provável que o senhor vai experimentar o que é o inferno. Ele disse assim: meu querido, Jesus está sendo negligenciado, desrespeitado, não é considerado dentro da sua casa. Ele se faz presente, mas é como ele não existisse. É preciso que você, como cabeça da casa, enxergue nas pessoas dentro da sua casa que Cristo está lá e trate elas como se fossem o próprio Cristo. Ele olhou para aquele pastor, olhou para a situação dele e disse: então eu tenho que tratar a minha sogra como se fosse Cristo? Sim. Eu tenho que tratar o meu filho, que nem toma banho mais direito, ele disse, está com umas caveiras em todo o corpo,
como Cristo? Sim. E a minha filha? Sim. E o meu menino? Sim. E também, e principalmente, a tua esposa, disse ele. Aquele homem foi para casa, reuniu a família e contou exatamente o que o pastor tinha falado para ele. Ele diz: de hoje em diante, o nosso tratamento vai mudar uns com os outros nessa casa. Porque Cristo se faz presente. Mas como nós estamos rejeitando Ele, quando nós estamos fazendo pouco caso dEle, quem está dominando o ambiente dessa casa é o próprio diabo. E ele conta que ele não esperou muito tempo. Quando passou aquela noite, na manhã seguinte, ele prepara um café e vai levar para sua sogra. E diz que ele bate na porta e ela disse: o que é isso? O que foi? Ele disse: minha sogra, eu vim trazer um café. O que? Você veio trazer um café? Sim, veio trazer um café. E ela abriu a porta e diz: você bebe primeiro e depois eu bebo. Eu não sei quem é você e qual é a sua intenção. E assim ele, como cabeça da casa, começou a tratar bem a sogra, a esposa, os filhos. E nós sabemos, irmãos, que quem é bem tratado, a tendência é retribuir com a mesma moeda. O lar dele novamente voltou a ter paz, voltou a ter alegria. A libertação que ele tinha recebido retornou a tê-la. E o único pecado, como disse aquele sábio pastor, era que Jesus estava sendo negligenciado naquela casa. Irmãos, nós temos que tomar muito cuidado para não cairmos também nessa armadilha. Porque o texto que nós lemos, se você não percebeu, pelas palavras que já foram aqui pronunciadas, pela exposição que nós aqui falamos, Jesus está dentro da sua própria casa. Ele diz isso, que o templo era a casa de Deus, que o templo era o lugar que Deus se manifestava. Mas o que estava acontecendo é que Jesus, literalmente, estava sendo desrespeitado. O Deus encarnado não estava sendo reconhecido por aqueles que deveriam o reconhecer. E quando isso começa a acontecer, começa essas coisas aqui que nós temos visto e falado. E nós podemos dizer assim: não, mas pastor, isso era o tempo da dispensação da lei. Isso era um tempo que ainda não existia a igreja de fato, porque ela está antes do Pentecoste. A igreja ama Jesus, a igreja respeita Jesus, os cristãos reverenciam a Jesus. E aí, meus irmãos, nós vamos perceber que o próprio Jesus parece que está orientando a igreja, que o fato volta a se repetir. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Apocalipse, o capítulo 3. Jesus está falando para 7 igrejas. Igrejas dele. Mas a igreja de Laodiceia extrapola entre todas elas. Apocalipse, o capítulo 3, e o versículo 20, diz assim a palavra do Senhor. Apocalipse, o capítulo 3, e o versículo 20, diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa
e cearei com ele, e ele comigo. Muitos pastores evangelistas pegam esse texto para dizer que Jesus está batendo no coração ou na porta do coração do incrédulo. Só que se você ler o contexto, aonde está inserido o versículo, ele está falando para uma igreja que se tornou uma igreja próspera, uma igreja que se achava autossuficiente. E essa igreja começou a deixar o dono da igreja na parte de fora dela. Começou a negligenciar aquele que deu vida para ela. Então, quando Jesus está falando aqui, ele está dizendo para uma igreja que ele não é bem-vindo naquele lugar, que ele fica até batendo na porta, mas não tem um indivíduo lá dentro que tenha a capacidade de abrir. E ele vai dizer que eles estão em comunhão uns com os outros, só não tem comunhão com ele, diz ele. Então, irmãos, pode acontecer com nós também, irmãos. Pode acontecer com a nossa casa. Pode acontecer com a nossa vida espiritual. De nós fazermos de conta que cremos, que amamos, mas não é verdade. Jesus mesmo dizendo para o povo, disse: esse povo me honra, me louva com os lábios, diz ele, mas o coração deles está longe de mim. Então é um perigo, irmãos, que ronda todos nós, de Jesus dizer: olha, começamos bem a caminhada, mas em dado momento do percurso, nos perdemos, nos desviamos. E aí, queridos, os problemas chegam, os problemas vêm. E os maiores problemas não estão do lado de fora, os nossos maiores problemas estão do lado de dentro, queridos. Porque o apóstolo Paulo diz: não entristeçais o Espírito, não apagueis. Então ele está dizendo que nós somos e podemos fazer isso como comunidade, mas também individualmente. Porque Jesus, quando fala para a igreja, ele vai para o singular. Ele coloca a responsabilidade na mão de cada um de nós. Nós não viemos para a igreja para adorar, irmãos. Nós já estamos, ou deveríamos estar, num espírito de adoração. E chegamos na igreja e unimos a nossa adoração uns com os outros. Não começa um culto aqui, irmão. O culto já começou lá na sua casa. Se lá está vazio, aqui também você se sentirá vazio, porque o Deus é o mesmo. Então, queridos, esse texto que nós temos aqui mostrado para os irmãos, apontado algumas coisas muito importantes, e diz um pastor que ele teve nas suas férias antes do coronavírus, né? E diz que ele teve lá em Israel, não sei se os irmãos sabem, existe lá a igreja do Santo Sepulcro. E diz que na fachada, antes de chegar na igreja, você vai contemplar a mesma cena que nós lemos aqui no templo, onde Jesus agiu para purificar aquele lugar.
o comércio é assustador. O que você puder imaginar lá tem. É venda de relíquia, é a água do Jordão, é o cabelo não sei de quem. Rapaz, o negócio é um gritaredo de um lado para o outro. E então ele diz assim, por isso que alguns judeus ficam ofendidos quando nós começamos a descer a pancada neles, só nesse texto. Ele diz assim, mas os cristãos hoje não fazem muito diferente do que aconteceu lá no templo. E ele diz assim, olha aí, nós temos que concordar com eles, porque em alguns lugares o que reina é o comércio. Irmãos, para você tentar entender, Jesus não era uma pessoa que tinha muito agenda para estar em Jerusalém, e principalmente no templo. Jesus, ele era o pregador, o evangelista, o mensageiro itinerante. E ele estava onde? Ele estava onde o povo estava, mas o povo mais simples. Para você tentar entender, nos 4 evangelhos, nós só encontramos 4 vezes Jesus no templo em Jerusalém. Só 4 vezes. A primeira vez que você vai encontrar Jesus no templo em Jerusalém é quando ele é criança. Ele vai ser apresentado no templo. Então é a primeira vez que você encontra Jesus no templo em Jerusalém. A segunda vez que você vai encontrar Jesus, ele está com 12 anos. E diz que ele está sentado na volta dos doutores da lei. Maria e José voltaram para casa e esqueceram do filho. E depois de 3 dias ele encontra Jesus no templo, falando, instruindo, conversando com os doutores da lei. Depois você vai encontrar Jesus nesse episódio aqui, purificando o templo. E aí Lucas, logo após esse relato, diz que Jesus está ensinando no templo. Para você tentar entender que Jesus não tinha um coração, ou tinha esse desejo de estar onde as coisas eram mais gloriosas. Porque, como nós dissemos semana passada, estamos diante de um local que era uma das maravilhas daquele tempo. Todo mundo queria estar lá, todo mundo queria aparecer, todo mundo amava aquele local. Mas Jesus não tinha o coração, porque Deus não tinha o coração lá. Então, quando Jesus chega aqui nesse lugar, irmãos, ou dentro do templo, ele está fazendo a divisão das águas. Ele vai para dizer o problema, diz como resolve o problema, mas se não houvesse arrependimento, ficaria pedra sobre pedra. E aí, querido, semana passada nós falamos um pouco de como Jesus, o que ele viu dentro daquele templo. Qual o olhar dele para dentro daquele lugar onde ele estava. E nós falamos que Jesus viu e combateu dentro do templo foi a confusão. Ele viu ali confusão para todos os lados. Quem olha para o texto, parece que quem está causando confusão é Jesus. Ele está perturbando o ambiente. Ele está sendo irreverente. Ele está confrontando pessoas. E João diz que ele está com um chicote na mão. Tem um momento de ira santa, como nós dizemos. A impressão é que dá que quem está fora da casinha é Jesus, mas é o contrário. Jesus disse: olha, tudo que parece que está certo está errado. Tudo que parece que está certo
errado. E Jesus então combate essa confusão. E eu quero continuar daqui para frente para nós não ficarmos presos somente nesse ponto. O que Jesus viu ali, irmãos? Exploração. Irmãos, uma coisa que incomoda Deus é quando pessoas são exploradas por causa da sua inocência. Irmão, nós estamos diante de um texto que era uma festa religiosa e era a Páscoa. As pessoas saíam das suas cidades, saíam dos seus lugares mais longínquos, gentios, judeus, na inocência que iam chegar no templo de Jerusalém, que iriam oferecer o seu sacrifício e que seriam perdoados por Deus. E Jesus viu que aqueles homens, naquela trama deles, não respeitaram a inocência das pessoas, tanto que o texto diz que ele expulsa os cambistas, ele expulsa os vendedores, ele expulsa aqueles que estavam trazendo confusão, mas ele não expulsa o povo, irmãos. Ele não expulsa os inocentes, ele não expulsa os pequeninos. E queridos, se nós queremos atrair a ira de Deus para as nossas vidas, começamos a explorar os inocentes. E a Bíblia diz que nós devemos preservar em nós inocência. Paulo diz: seja inocente para o mal. Nós temos que entender que pessoas malignas surgirão, só que eu não posso me enquadrar, me moldar e perder esse olhar, principalmente com relação a Deus, da inocência. Tanto que Jesus disse: se não vos converterdes, se não se tornar como uma criança, de maneira alguma entrarão no reino dos céus. O que é isso, irmãos? Inocência, dependência. Criança muitas vezes não sabe nem se expressar, precisa que os pais ou alguém responsável comunique o que ela não sabe comunicar. Então Jesus está enxergando aqui a exploração da inocência. E o pior, quem é que está fazendo isso? Está acontecendo dentro do templo e através da religião, queridos. O que deveria preservar, conservar essas coisas. O que ele viu de exploração da fé, irmãos? Irmãos, o carnal não tem vontade, não tem desejo de ir à casa de Deus. O carnal tem vontade de ficar olhando televisão, de ir para o shopping, ir para a praia, porque coisas da carne. Não que seja pecado fazer isso, tem o seu momento, tem o seu lugar, mas só se dispõe a ir à casa de Deus quem é movido por fé, queridos. Por quê? Porque nós acreditamos aquilo que Jesus disse: aonde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, no meio eu estarei. Então isso é fé. E as pessoas estão indo pela fé, estão sendo exploradas, irmãos.
na sua esperança. O que Jesus viu, queridos, de exploração na adoração? Na adoração. O que era oferecer um sacrifício para Deus, irmãos? Era um gesto de adoração. De adoração. Só que esses homens fizeram algo que eles comercializavam a adoração. Eles conseguiram fabricar algo enlatado. E as pessoas pensavam que aquilo estava agradando, mas era tudo comercializado. Bonito, muito bem vernizado. Mas não era feito, não tinha coração naquilo. Por quê? Porque a pessoa só podia comprar o animal no templo. E como é que funcionava a adoração naquela época? A pessoa cuidava do animalzinho, alimentava o animalzinho, fazia com que ele comesse do melhor, e depois de um ano, levava para ser sacrificado. O que ela estava fazendo? Ela estava preparando-se para se encontrar com Deus em adoração. Não existia mais. Era só pagar e já oferecia a sua adoração. Explorando, irmãos, a adoração, explorando o financeiro. Não sei se você sabe, um pombo custava moedas de ouro. O que é isso, irmão? Quem é que oferecia rolinha e pombo dentro do templo? Tanto que alguns rabinos revoltados nesse período disseram assim para o sumo sacerdote, e diz que Anás, que comandava isso tudo, disse: por favor, troque, no mínimo, faça com que os pombinhos possam se comprar com moedas de prata, mas com moedas de ouro. É uma exploração, é uma vergonha. Tudo aquilo que a pessoa ajuntava o ano inteiro, porque era pobre, o ano inteiro, ela chegava no templo e deixava todas as suas finanças. É o lugar que mais valia um pombinho. É de arrepiar, irmãos. Então Jesus, quando olha, ele vê exploração. Muito cuidado, irmãos. Nós, às vezes, nos esquecemos que Deus é um Deus de justiça. Que Deus ama a justiça. Tome cuidado, meu amado irmão e minha amada irmã, e nós, como ministros da igreja do Senhor, para não começarmos a explorar os inocentes, na sua simplicidade, na sua inocência, na sua fé. Então, a segunda coisa que Jesus viu foi isso, irmãos. A terceira coisa, irmãos, que eu quero já encerrar, mas dedicar um pouquinho de tempo, é o que ele mesmo vai dizer no meio do versículo, né? Ou no meio do texto que nós lemos, quando ele diz: a minha casa será chamada casa de oração. Jesus viu que faltava naquele lugar oração. Agora, tenta você imaginar comigo, tenta você se transportar para esse momento aonde está acontecendo isso. Diz o texto que pessoas corriam de um lado para o outro,
animais berravam, gritos de ofertas acontecia, os cambistas andavam que nem corvo, o ambiente era totalmente perturbador. Tem como se fazer uma oração num lugar desse, irmãos? Tem como se concentrar para buscar a Deus? Até nós, irmãos, quando o som começa a ficar muito alto, quando nós não temos um período de aquietamento, nós temos dificuldade de nos concentrar. E Jesus viu que o que faltava naquele lugar é aquilo que a palavra dele ordenava. Não é algo novo, Jesus tinha dito isso porque Isaías tinha escrito isso. E não era somente para Jerusalém, era para todos os lugares e para todas as nações. E não tinha oração, não tinha quebrantamento, não tinha preparação. E, irmãos, aonde não tem oração, só tem confusão. Aonde não tem oração, tem muita exploração. Eu coloquei uma frase, não sei se os irmãos viram ali no primeiro slide, onde Charles Spurgeon disse assim, ó: quando Deus deseja fazer uma grande obra, Ele primeiro coloca seu povo para orar. Não existe, irmãos, obra relevante, ministério relevante, família relevante, profissão relevante, uma vida relevante, sem oração. Não existe. Porque nós caímos numa armadilha, achando que Deus se agrada de ativismo. Então eu faço ali, faço cá, faço ali, faço cá, faço ali, faço cá. Oração, 5 minutos. Oração, hora do almoço, café da manhã, almoço, janta e 2 minutos antes de dormir. Achando que Deus tem coração em ativismo. E Jesus não encontrou ninguém no templo em oração. Então, meu amado irmão e minha amada irmã, Jesus em todo o seu ministério nos ensinou isso. Interessante que quando Jesus olhou o povo e disse que eram ovelhas que estavam desgarradas, perturbadas, sem pastor, diz ele. Ele disse para os discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Ele não disse: agora vocês fazem um anúncio e peçam um currículo bem recheado da qualidade dos melhores trabalhadores. Ele não disse isso. Dos melhores ministros. Ele não disse isso. Ele diz assim: olha, se o problema é trabalhadores, roguem ao Pai. Orem ao Pai, para que Ele envie mais trabalhadores para a sua seara. Nós ficamos muito preocupados, irmãos, quando está faltando. Nós precisávamos daquela pessoa que ela é perfeita, todas as qualidades. Ele faz de tudo. Jesus disse que nós precisamos só orar e mais nada. Aí eu queria desenvolver o meu ministério na música. Você só precisa orar, só isso. Eu queria desenvolver o meu ministério no ensino. É só orar. Eu queria desenvolver o meu ministério de evangelista. É só orar.
Eu queria desenvolver o meu ministério de visitação essa hora. Jesus disse que isso tem que ser uma coisa normal na sua casa, na sua igreja e nas nossas vidas, irmãos. E nas nossas vidas. O que ele viu foi falta de oração. Irmãos, e quem ora, Jesus nos ensinou isso e nos prova isso no texto. Se torna uma pessoa ousada, com intrepidez e firme nas suas palavras. Eu acho que você não percebeu em que contexto nós estamos aqui, queridos. Jesus está confrontando as maiores autoridades da época. É mais ou menos você sair daqui, pegar um avião e ir lá em Brasília e invadir a sala do Supremo. Os juízes que regem e que têm feito coisas que têm assustado o povo brasileiro, e olhar para o cabeça, o presidente, e começar a dizer o que Jesus disse: salteador. Mas a palavra aqui, irmãos, está aliviada. Jesus está dizendo aqui no original: ladrão, saqueador, bandido, assaltante. Jesus, e diz que os principais, não é o sacerdote, os principais olharam para ele e disseram: olha, só matando, não tem o que fazer com esse cara aí, só matando. Ele extrapolou. Agora, para fazer isso, queridos, você vai encontrar um Jesus madrugada, saindo ou se afastando do povo, dos discípulos, e se dedicando à oração. A oração torna o covarde um valente. A oração torna um pequeno fica grande. Irmãos, talvez não tenha outro parecido como Jesus, como era Davi. Nós sabemos que Davi era um homem de oração, tanto que os salmos são o quê? Canções de oração. Davi não passava, irmão, não tinha mais de 1,60 m, e colocava terror e horror em todo lugar que passava. As pessoas morriam de medo de Davi, porque Davi tinha um porte maravilhoso. Davi era alguém que colocava medo pelo seu jeito de olhar. Não, irmãos, é porque Davi era um ungido de Deus, mas era um homem de oração, de comunhão. Eu não estou dizendo, querido, que você tenha que também começar a orar e agora começar a apontar o dedo para todo mundo e jogar na cara. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que você e eu, nós, começamos a ter ousadia, firmeza, intrepidez. Eu me lembro que nós começamos, quando eu era seminarista, eu cuidava de uma congregação lá em Sumaré, lá em São Paulo. E era uma congregação muito estranha, aquela congregação, né? Era uma confusão e a congregação não andava, estava se rebelando, tinha se rebelado com a sede, e lá tinha alguns líderes, e eu fui indicado para cuidar daquela congregação. E aquela congregação não era da IPB, ela era da IPI. E os irmãos sabem que na IPI, que é a Igreja Presbiteriana Independente, existe diaconisa e presbíteras, oficiais.
são ordenadas. A nossa igreja não faz isso, não pratica, mas eles... E eu fiquei lá para ajudar, apoiar aquele trabalho como seminarista, valia aquele período, porque todo seminarista tem que fazer estágio, tem que ser avaliado, para ver se ele tem chamado realmente, e eu fui então, e ainda estavam me pagando razoavelmente bem, eu fui trabalhar naquela congregação, até era um sonho meu de conhecer a IPI de perto, eu só ouvia falar e não conhecia, e aí eu fui trabalhar na congregação. Rapidamente eu percebi que as diaconisas e as presbíteras eram desrespeitadas. Eu disse, irmão, cabe até na IPB, mas na IPI não. Se ordenaram as irmãs, as mulheres, então respeite-as no cargo que estão. Porque elas fazem tudo o que vocês fazem, mas na hora de aparecer, só aparece homem. Mas que negócio é esse? Então, se os diáconos podem dirigir, as diaconisas também. Se os presbíteros podem dirigir, as presbíteras também. Isso aí está no manual de vocês, não está no nosso da IPB. Aí eles caiu a ficha, né? Disse, realmente, o senhor tem razão, aluno. Eu disse, vamos fazer uma escala aqui e essas mulheres vão aparecer. Quando eu falei isso, eu causei um problema para as mulheres, na verdade. As irmãs entraram em desespero. Porque nunca tinha feito aquilo naquela congregação. E a congregação começou a crescer, e teve um tempo muito legal lá. E teve uma irmã, a diaconisa mais simples que nós tínhamos na igreja, mais simples, mais humilde, trabalhadora, mas é aquela que trabalha no anonimato, que tu não enxerga, ela não fala, mas uma trabalhadora, uma pessoa assim fantástica. E ela disse para mim assim, o seminarista, me chamava até de pastora, disse, dá para me tirar dessa escala, porque eu não me sinto capaz, eu não tenho essa facilidade, eu tenho dificuldade. Eu disse, só se você pedir renúncia do cargo, aí eu tiro você, entendeu? Eu disse, mas eu amo fazer o que eu faço. Eu disse, então você vai dirigir sim. E tem mais uma coisa, se você não sabe, você é a primeira da escala. Ela quase caiu de costa e disse, eu disse, o que eu faço? Vai orar. Eu disse, vai orar. Falta uma semana. Tem 7 dias para jejuar e orar, vai para madrugada, vai fazer alguma coisa. Mas que você vai se apresentar, só se você morrer. Aí sim, se você morrer, aí você não precisa vir. Mas se você estiver vivo, você tem que vir. E aquela mulher, irmãos, tomou aquela palavra como uma palavra de Deus. Levou a sério. Até hoje, de todos que dirigiram na congregação, não vi e não tinha visto até então alguém mais espiritual, firme e ousada nas suas palavras. Eu fiquei assustado. Eu sentado ali, saltei os olhos. Aquela simples irmã, simples em tudo, quando subiu naquele púlpito, pegou aquele microfone, não era mais ela. Impressionante. Oração, queridos. Oração. Uma igreja ousada é uma igreja que ora, irmãos. E Jesus está dizendo que tudo que está acontecendo ali dentro, tudo que Ele está vendo. O ponto central é que a casa dele não está honrando a ordem de Deus, a ordem do Pai sobre oração.
sobre oração. Isso nós temos aqui, irmãos, texto. Abra sua Bíblia lá em Atos dos Apóstolos. Abra aí, você vai ver que isso é uma coisa que acontecia e isso era da igreja. A igreja entendeu e compreendeu isso. Atos dos Apóstolos, o capítulo 4. E o versículo 31. Olha o que diz esse texto, queridos. Atos dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos, capítulo 4 e o versículo 31. Vocês, se quiserem ler todo o bloco aqui, eles estão em oração. O próprio 31 vai dizer isso. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos, olha o que diz o texto, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Todos. Então não é uma coisa, irmãos, que é reservado para a Aline e não é para a Lorena. É para o Alexander e não é para a Virgínia. Não, irmãos. É para o pastor e não é para os presbíteros. A Bíblia diz que é todos. É todos. Então, irmãos, quando nós compreendemos isso, é por isso que Jesus diz, dentro desse contexto do que está acontecendo no templo dos seus líderes, Jesus disse: eles são cegos guiando cegos, e juntos vão cair todos no buraco. Entendeu? Então nós precisamos compreender, irmãos, que aquilo que falta, quando Jesus olhou para o templo, nós devemos ter em abundância. Às vezes nós gastamos mais tempo preocupado em que roupa vamos vestir para o culto do que orar pelo culto. Isso é preocupante, irmão. Se o cabelo está bom, se o meu sorriso vai agradar, se como é que está, não estou dizendo que não tenha que se preocupar com isso, não estou dizendo que não tenha que dar uma ajeitada na carcaça e na aparência, não estou dizendo isso. Mas o problema é que nós achamos que nós às vezes estamos num desfile de moda, num clube social, num lugar de negócio, num lugar de investimento. Irmão, nós estamos num lugar de adoração, um lugar onde temos que buscar e buscar ao Senhor. Então, meu amado irmão e minha amada irmã, quer dissipar confusão? Ore. Quer afastar aqueles que querem explorar você? Que coisa triste é de saber que está sendo explorado. É coisa triste. Estou sendo literalmente explorado. Ore. Quer ser ousado? Como o mestre era ousado. Não pense você que para ir para a cruz, Jesus foi dando gargalhada e desfilando. É só você ler o contexto. Suava gotas de sangue da agonia que ele estava passando. Mas diz que ele orou. E quando se levantou, disse: eu estou pronto. Agora eu estou pronto. Agora eu estou pronto. Vocês entendem, irmãos, que o Mestre, o Senhor Jesus, aquele que tem todo o poder, ele nos disse: olha, quer dissipar. Tem muitas igrejas com muitos problemas. E olha, irmãos, problema de igreja, eu já tenho mestrado e já estou terminando o doutorado. Eu sei o que é problema de igreja.
Mas uma coisa que todo mundo sabe e que me conhece por onde eu passei, como é que pode se resolver? É oração, queridos, essa oração. Existe um missionário que o Daniel tem um carinho muito grande por ele, a gente segue ele nas redes sociais, acho que é Josimar, não é? Silmar é o nome do missionário. Ele trabalha numa área lá do continente africano, né? É só você seguir ele. Vira e mexe, ele apresenta coisas assim, num lugar hostil. Se tornou um lugar próspero. Ele tem uma igreja lá que é interessante. Ele é alemão. É só aquela mancha branca e todo mundo é negro à volta dele. Amado. Sabe qual é o lema dele? Não sou eu. Isso tudo é oração. O que a oração é capaz de fazer? Pegar um terreno que não brotava nada, que não dava nada, um bando de morto de fome, se tornaram prósperos, alegres, felizes, e vira e mexe ele tem uma colheita de convertidos muito grande. Oração, é oração. Então, meu amado irmão e minha amada irmã, se você quer ver as coisas acontecerem, se você quer dissipar os medos que atormentam a tua alma, só tem um remédio, queridos. É oração. É oração. E a nossa igreja, as nossas igrejas, elas não podem ter títulos de outra coisa que não seja um lugar que invoca o nome do Senhor. E Deus quer isso, irmãos. Tem um versículo na Bíblia que eu quero encerrar com os irmãos, que isso anime você a orar, que isso anime as igrejas a orar, os ministros a orar, que isso faça com que nós entendamos que a oração é algo que faz bem para nós, mas Deus se agrada, irmãos. Abra sua Bíblia lá em Provérbios, capítulo 15, está dentro do contexto que nós falamos aí sobre templo, né? Porque os irmãos bem sabem que sacrifício acontecia no templo. Olha o que diz em Provérbios, capítulo 15. E o versículo 8. Vamos ficar de pé, irmãos, para nós encerrarmos e orarmos. O nosso horário já se acabou. Provérbios, o capítulo 15, e o versículo 8 diz assim: o sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento, é o seu deleite, é o seu prazer. A oração do justo alegra o coração de Deus. Então, meu amado irmão e minha amada irmã, e todos vocês que estão me ouvindo, quer trazer alegria para o Senhor? Quer trazer contentamento para o Senhor? Ore. O que Jesus está dizendo é que a oração nesse lugar vale mais que todas as ofertas que estão me oferecendo. Todas as ofertas. Porque aquelas ofertas naquele lugar se concretiza o que está no versículo. Era abominação para os olhos de Deus. Então que nós, irmãos, possamos em tudo, como disse o apóstolo Paulo, orai
sem cessar. Você vai perceber, e eu tenho que tomar cuidado com isso, porque eu sei o que eu estou falando. Às vezes nós estamos conversando mais com nós mesmos do que com Deus. Nós começamos a perguntar as coisas na nossa mente para nós mesmos, em vez de falar com Deus, em vez de perguntar para Deus. Às vezes estamos ali matutando uma loucura, uma coisa, e aí, aonde eu errei, aonde eu falhei, o que aconteceu comigo, e é aquilo lá, por que está assim? Em vez de eu dizer assim, Deus, me mostra onde eu estou errando, me mostra o que eu não consigo enxergar, me mostra o que os meus olhos carnais não têm essa habilidade de ver. E quando nós conversamos com Deus, diz que Deus tem prazer, dizer é ali, é aqui, é lá. Que você ore, meu irmão, que nós possamos orar, para que sejamos o contentamento, o deleite e o prazer para Deus. Aí você vai entender por que Jesus orava muito, né, irmão? Por isso que o próprio Deus diz: este é o meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer, em quem me comprazo. Porque ele entendeu que o Pai amava, tinha prazer na oração. Vamos fechar os nossos olhos, irmãos, e vamos orar ao nosso Deus. Pai querido, Pai santo, nós estamos aqui nessa noite, ouvindo a Tua palavra, aprendendo ensinamentos do Senhor. Ó Deus, olhando primeiramente para nós mesmos, os nossos corações, para a nossa vida espiritual, a nossa vida de oração. Olhamos, ó Deus, para a nossa casa. Senhor, tenha misericórdia de nós, meu Pai, que possamos tratar uns aos outros como se estivéssemos tratando o Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, como diz a Tua palavra, o apóstolo Paulo, que o marido ame a esposa como Cristo amou a sua igreja. Deus, livra-nos desse pecado, e nós temos que até confessar esse pecado, porque nós sabemos, meu Pai, que nós mais ferimos do que amamos, ó Deus. Ó Deus, nos dê a graça, meu Pai, de olhar para nossas igrejas, para nossa igreja local aqui em Porto Alegre, a nossa igreja presbiteriana do Brasil, Senhor, que possamos honrar o Teu nome através desse mandato, dessa ordem do Senhor, que a minha casa será chamada casa de oração. Ó Deus, em nome de Jesus, derrama sobre o Teu povo nesta noite, ó Deus, essa graça, essa vontade, esse querer, porque nós sabemos, ó Pai, que orar é coisa espiritual e nós somos carnais, Senhor. Oh meu Deus, o próprio Senhor Jesus nos ensinou: orai e vigiai, para que não entreis em tentação. Ó Deus, que nós não sejamos tentados nas coisas, nos entretenimentos, nas facilidades desse mundo, Senhor, e troquemos, ó Deus, a intimidade contigo por coisas seculares, coisas de segundo plano. Meu Deus e meu Pai, nos fortalece na leitura da Tua palavra, Senhor. Deus, abençoa o Teu povo nessa noite, que venhamos sair daqui, Senhor,
ó Deus, revestidos da autoridade do alto. Que os nossos irmãos que estão nos assistindo possam, ó Deus, tomar consciência e romper as barreiras. Deus, ter uma palavra de autoridade do Senhor dentro da sua casa, dentro, ó Deus, do local onde trabalha, uma palavra de autoridade espiritual, ó Deus, e dar um basta aquilo que é abominação aos teus olhos, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nos dê uma semana, Senhor, debaixo da tua graça, do teu cuidado, do teu amor, da tua bondade. Realiza, Senhor, sonhos, projetos, abre portas que estão fechadas, desfaça as ciladas que o maligno tenta e quer preparar contra o teu povo, contra os teus filhos, contra os teus ministros, em nome de Jesus. Que o amor maravilhoso do Pai, a graça manifestada através do Filho e o poder e as consolações do Espírito Santo estejam sobre nós, irmãos, hoje e sempre. Amém, amém e amém, Senhor. Glória a Deus. Então, meus amados, os irmãos do louvor vão tomar os seus lugares, vão encerrar com uma canção. Os que estão aqui no templo, cumprimente uns aos outros com uma cotovelada, né, irmãos? Um soquinho, nada de abraço, nada de beijo, porque nós estamos ainda num período que a prevenção tem que acontecer. As vacinas estão acontecendo, mas a orientação é que devemos continuar na prevenção. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e até a semana que vem, no nome de Cristo.